Boa noite. Bom, eu agradeço ao Felipe, a toda a equipe organizadora pelo convite, participar aí da nossa semana, já de número 67, né? Agradeço a presença de todos. E na área médica nós temos visto bastante essa questão. Será que a religião, será que a espiritualidade pode fazer diferença no resultado quando nós estamos atendendo um paciente? Ou ainda nós, enquanto seres humanos normais, pacientes também, quando nós estamos doentes, será que se nós encontrarmos um cantinho de fé, de espiritualidade, de religiosidade interna, nós haveremos de sarar mais rápido? Então, nós vamos tentar refletir sobre essas questões. E ainda, quando e como começou a religiosidade no ser humano? Nós vamos, então, falar um pouquinho sobre isso. Esse é o nosso objetivo hoje. Porque muitas vezes nós estamos muito aflitos, doenças nos envolvem. Muitas vezes, além das doenças, a nossa vida pega fogo. Não só a nossa casa pode queimar, como nós sentimos que tudo está dando errado, doença, sofrimento, desemprego. De repente nós sentimos que nós estamos afogando, como aconteceu aí com Simão Pedro, que estava afogando e Jesus o socorreu. Ou ainda, nós podemos nos sentir que a nossa casa foi por água abaixo, carregada por um enchente, simbolizando a nossa vida. Ou ainda nós temos amigos que parecem ovelhas, mas por dentro são lobos, e ficamos muito decepcionados. Ou então, nós descobrimos o nosso lobo interno, a nossa sombra interna, e nos assustamos. São muitos conflitos que estão nos envolvendo. Muitas vezes ocorrem divórcios, separações, que podem ser não somente dos casais, mas também do emprego, da família, percas e perdas de todos os tipos. Então, essas questões nos afligem. E muitas vezes, nós que nos sentimos, enquanto jovens, super-heróis, de repente vem a velhice também, e as doenças. E nesse slide nós podemos ver que o Superman, né, a Mulher Maravilha, foi parar no asilo, coitadinho, Hulk. Então isso pode acontecer com a gente. E hoje nós estamos vivendo um momento apocalíptico, né? Não sabemos se correremos risco de ver uma terceira guerra mundial, são guerras. Tudo isso aflige o nosso coração e a nossa alma, trazendo essas questões para nós. Mas nós podemos olhar, por exemplo, para a nebulosa de Hélix, também conhecido como Olho de Deus. E essa é uma das nossas propostas na nossa reunião de hoje. Muito bem. Nós começamos recordando os 21 conselhos de Harvard, né? São conselhos interessantes para gerar saúde. Um deles é a risada. Não sei se vocês sabiam, mas dar 200 gargalhadas equivale a 10 minutos de corrida. Então, está chovendo, você não pode dar uma corrida? Assiste um filme de humor e começa a rir bastante. 200 gostosas gargalhadas. Você vai queimar caloria quanto 10 minutos. Então, rir é um santo remédio. Poderia ser um tema de uma palestra. Como poderia ser também a questão do bom humor, que ele produz endorfina, diminui a inflamação, melhora a imunidade, relaxa os vasos. Realmente o bom humor é muito importante. E a meditação hoje está ganhando muita força. Tem trabalhos mostrando que, pesquisando meditadores, que se nós meditarmos durante 9 anos, pelo menos 1 hora por dia, descansando uma vez na semana, ou seja, 6 horas por semana, durante 9 meses, o nosso cérebro aumenta de tamanho. Parei, mas então o cérebro pode criar novas conexões, novos dendrites? Isso é possível sim. Aí está destacando, por exemplo, que aumenta e ocorre um espessamento do córtex pré-frontal. E também um aumento da espessura do córtex insular direito. Então, cada vez mais, nós devemos nos dedicar à meditação. Né? Dizem que o Emmanuel está reencarnado, já faz aí, quem sabe, desde 2000, não sabemos. E que ele já está estudando Sânscrito, os Vedas e meditando. Meditação, então, é muito importante, porque ela é vista como um estado que ultrapassa o intelecto, onde a mente pode ser colocada em silêncio. Então, o objetivo da meditação, com várias técnicas, é silenciar a mente. Parar de pensar um pouco, técnicas de respiração, mantras e assim por diante. Então, meditar tem origem em volta ao centro. E se nós pegarmos uma papoula como exemplo, que é uma das técnicas de meditação, no centro nós podemos encontrar a imagem da cruz, a imagem de Jesus, nessa foto obtida na Turquia. Então, o amor. O amor é fantástico, né? Quando nós estamos amando, nós diminuímos os níveis de ácido lático.
os níveis de doença. Então, as dores vão diminuir bastante. Amar é o melhor método para evitar reumatismo e para combater as doenças inflamatórias, porque produz endorfina. Então, nós precisamos e podemos e devemos amar cada vez mais. É a maior receita de saúde. Realmente, nós podemos buscar isso, né? E é interessante que essas pesquisas de Harvard mostram o seguinte, que é muito importante você ligar para os seus pais. Você ligar para sua mãe, você ligar para o seu pai, manter um bom vínculo. Olha que interessante. Num estudo na faculdade de Harvard, concluiu que 91% das pessoas que não mantêm um laço afetivo com seus entes queridos, particularmente a mãe, desenvolve pressão alta, alcoolismo e doenças cardíacas em idade temporã. Então, meus amigos que aqui estão, se vocês não desejam se tornar alcoólatras, não desejam ter pressão muito alta, né, doenças cardíacas, vão manter um bom vínculo com a sua mãe, com seus pais. Se você está com algum probleminha, liga ainda hoje. É fundamental, ok? Vou pegar meu celular, vou ligar para minha mãe. Acho que minha mãe está aí. Levanta a mão aí, minha mãe. Meu pai. Muito bem. Então está aí a dona Marta e o senhor Edson, meus pais. Estou ligando, tá vendo? Isso aí é prevenção de hipertensão, alcoolismo. Muito bem. O Dr. Christopher Cole, de Stanford, ele provou que, inclusive, os macacos que, por alguma razão, são abandonados pelas mães, a mãe não é alfa, acontece algum problema, eles vão adoecer muito mais. Eles vão suprimir o sistema imunológico, né? E interessante que hoje filmes de amor estão mostrando que a experiência amorosa aumenta a produção de IgA secretora. Quem nunca ouviu falar, né, no efeito Madre Teresa de Calcutá? Quem já ouviu falar no efeito Madre Teresa de Calcutá, levanta o braço. Aí, nós temos aí umas 20, 30 pessoas que já ouviram muito bem. Certa feita, pegaram voluntários sadios. Como eram sadios? Dosaram a IgA secretora, que estava normal. A IgA protege o organismo contra viroses, sinusites, infecções. Não é? E estava normal. Depois, passaram um filme do guerreiro Átila. Mas não era aquele filme heróico, não. É aquele filme em que ocorre destruição de aldeias, quebrarem pessoas vivas, matarem crianças, estrupar. Então, aquele filme que você fica horrorizado, dá vontade de você entrar na tela e matar o bandido, ou então de você fugir, ou de você colocar uma cerca elétrica na sua casa com Doberman e assim por diante. Né? Eu tenho uma cachorra que late muito forte, chamada Kika. Então é muito importante e vem essas ideias na cabeça. Aí depois desse filme que gerou emoções de medo e de terror, dosaram a IgA secretora. O que tinha acontecido? Ela diminuiu. Mostrando que quando nós passamos experiências doloridas, de doença, de sofrimento, o que acontece? Nós ficamos bem mais predispostos a infecções, sinusites, vírus, gripe A, gripe suína e vai por aí afora. Num outro momento do trabalho, passaram um filme da vida de Madre Teresa de Calcutá. Aquele filme amoroso, Madre Teresa trabalhando no Paquistão, trabalhando na Índia, ajudando as jovens, provocando curas, dando banho em enfermos, distribuindo medicações, fazendo curativo, aquela sensação, aquele filme amoroso, que quando você assiste, você chora, você emociona, você tem vontade de colocar a mão na carteira e tirar o dinheiro, fazer doações. É claro que quando o filme acaba, essa vontade passa. Mas aí o que acontece? Com essa experiência amorosa, dosaram a IgA secretora e ela havia aumentado, mostrando que experiências amorosas nos deixam mais imunes. Nós vamos começar agora a época de vacinação contra a gripe A novamente, né? Mas mais do que tomar vacina para a gripe A, amem. Assistam filmes de amor, leiam livros gostosos, deem abraços, digam ainda hoje que amam seus familiares, isso é muito importante. Seguindo adiante, não devemos temer um carinho, né? Nem que seja em espécies diferentes, como esse hipopótamo e a tartaruga se acarinhando. E a crença em Deus? Quando que começou a crença em Deus? Será que começou quando Jesus veio aqui? Será que começou quando aquele quadro foi pintado? Ou será que foi com Krishna? Quando começou? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. No livro Saúde Integral, que é da AME Brasil, nós temos o Décio Iandoli Júnior, e ele faz algumas questões muito interessantes sobre essa temática que nós vamos refletir um pouquinho. Por exemplo, ele pergunta, o que é religião? Se a gente pegar o dicionário Aurélio, 1988, diz o seguinte, qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição filosófica, ética, metafísica, etc., é uma religião.
Então, ele diz que a religião sou eu com os outros, com um grupo, uma comunidade. Muito bem. E o que seria a fé? Segundo esse mesmo dicionário, fé é uma convicção íntima. E ele reflete que fé, podemos dizer, que sou eu comigo mesmo. Ou seja, como eu vejo a vida, como eu vejo a espiritualidade, como eu vejo o universo, como eu sinto, enfim, o Pai. E o que seria espiritualidade? No dicionário, é a qualidade ou caráter espiritual, ou seja, aquilo pertencente ou relativo ao espírito. Então ele diria também que a espiritualidade sou eu com Deus. Então a religião pode ser só um ato social. A fé já mostra uma convicção íntima. E a espiritualidade é uma questão assim mais profunda, é uma busca, um exercício, que não necessita necessariamente você ir numa instituição física, por exemplo. Então, recordando, a religião sou eu com os outros, a fé sou eu comigo mesmo, a espiritualidade sou eu com Deus. Quando é que começa a crença de Deus na humanidade? Tem uma revista muito interessante, super interessante, que se propôs uma pesquisa profunda, legal, e ela diz o seguinte, que há 70 mil anos, nossos antepassados começaram a sepultar os seus mortos, e eles colocavam presentes maravilhosos na sepultura, mostrando que havia uma preocupação com seus mortos, com a vida após morte, intuitivamente, ou então com o desejo que eles levassem esses presentes para os deuses e assim por diante. Então eles colocavam presentes caríssimos, dente de raposa, miçangas de marfim. Gente, conseguir um dente de raposa naquela época não era fácil, não. Tá certo? Então, isso há 70 mil anos ficaram comprovados que no planeta Terra a semente de Deus começa nessa época. Depois, há 35 mil anos, nós vamos encontrar as pinturas rupestres, que mostram isso muito. Então, nós tínhamos, por exemplo, xamãs, mago-sacerdotes. Então, eram religiosos da época que tinham a função da magia e do sacerdócio ao mesmo tempo. Eles faziam a conexão entre a espiritualidade e os homens e mulheres na terra. E muitas vezes eles utilizavam os dons dos animais, se vestiam com roupas de animais, imitavam animais, acreditavam na força e no poder do animal. Tinha muita integração. Muito bem. Nós temos muita influência no Brasil. Segundo, então, se a gente for recordar o Brasil, pátria do mundo, coração do Evangelho, nós vamos encontrar a influência dos portugueses, né, representando a Europa, a influência dos índios nativos do Brasil, e vamos encontrar depois uma influência poderosíssima e fundamental para a nossa humildade dos africanos, né, que vieram para o Brasil, 1559 e etc. Mas, então, é importante a gente recordar essa questão. Por exemplo, se nós formos pegar os Yorubas na Nigéria, na África, onde vieram pessoas também para as Américas, eles têm uma lei, uma lenda sobre religião que é importante a gente entender, porque está nas nossas raízes também. Nossas raízes são muito misturadas. Era uma vez Olorum, Senhor do céu. Certo dia ele teve vontade de criar o mundo, mas era majestoso demais para se ocupar com assuntos menores. Por isso confiou o trabalho a outra divindade, Obatala, que designou deuses menores numa terceirização. Então, segundo eles, tem terceirização no plano espiritual. E na doutrina espírita nós sabemos que as funções são distribuídas também, né? Tem funções maiores, intermediárias, menores, assim por diante. E foi ele que inventou a terra, os homens, os animais e as plantas, os orixás. História parecida, nós vamos encontrar com os tumbuncas, bantos, pigmeus, está aí um representante do Yoruba, na Nigéria. Nós vamos encontrar que em 1559, nós recebemos muitos africanos no Brasil, que, graças a Deus, vieram compor o coração do Brasil, com a sua humildade, com o seu exemplo, com o seu valor. Então, nós vamos encontrar candomblé, pará, macumba, cambida, batuque, umbanda, quimbanda, catimbó, babacu, tambor de mina. E para todas essas tradições africanas, que vêm formar a nossa religiosidade primitiva também, eles acreditavam na intervenção mágica dos orixás, que ela podia ser benévola ou malévola, dependendo muito das trocas de favores ou das relações de amizade e inimizade entre humanos e divindades. Então, nós vamos encontrar um paralelo, inclusive, na doutrina espírita, quando nós podemos ter a influência dos espíritos superiores e dos inferiores. Muito bem. Mas será que a nossa influência é só ligada aos africanos? Não, é ligada aos hindus também. Por quê? Porque nós vamos perceber que nós temos aí praticamente 1 bilhão de adeptos do hinduísmo no mundo. 950 milhões, aproximando de 1 bilhão. Então, quantos deuses existem no hinduísmo? Mais de 330 milhões de deuses. Então, é interessante no hinduísmo como eles veem essa questão de Deus. Então, a gente não tem muitos deuses no espiritismo, mas a gente coloca uma fezinha no seu Zé Marcos Garcia, no seu Zé Russo, Dr. Cleomar, coloca uma fezinha
Frei Fabiano de Cristo, coloca no Bezerra de Menezes, Eurício Barçanufo, vai por aí afora. Mas eles têm bastante, são mais de 330 milhões. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo, cheio de adeptos. Então é interessante notar essa pluralidade e essas interferências que podem ecoar em nossa alma. Os primeiros ensinamentos hindus foram divididos em 4 volumes, compilados nos Vedas, em sânscrito, 1000 anos antes de Cristo. 1000 anos antes de Cristo. Krishna é muito importante, também. Bom, está ali, Brahma é o infinito, sem causa, eterno, a realidade suprema da filosofia Vedanta. Então, nós vamos encontrar paralelos também no hinduísmo, com o que vimos agora há pouco, e com o que iremos ver na sequência também. E o que o hinduísmo acredita? Ele acredita numa visão, hoje, dos cientistas modernos, porque hoje nós estamos falando em vários universos, não mais só no nosso universo. Nós estamos falando em universos paralelos. E nós estamos falando em universos, segundo a física, que nascem e que morrem. E no hinduísmo é assim também. Eles acreditam que a criação é cíclica. Da destruição de um universo anterior, o Deus Brahma Filho surge para criar um novo universo. Buda. Falando do budismo, por que o budismo é importante? Por que ele é importante? Embora ele seja ali a 4ª religião. Porque metade do mundo mora hoje em lugar onde o budismo já foi importante. Ou ele é importante ou ele já foi no passado. Então, 50% do planeta mora em região onde o budismo ou manda ou já mandou no passado, por assim dizer, com muita influência. Então, é muito importante o budismo. Ele fundou a única religião, Siddhartha, na qual o debate sobre a existência de Deus é irrelevante. O que importa é eliminar o sofrimento e alcançar a felicidade. Como um filósofo, psicólogo que eu estava estudando recentemente, que dizia que muito mais do que reencarnar, é a gente chegar num ponto em que não vamos precisar mais de reencarnar. Muito bem. O que importa é eliminar o sofrimento e alcançar a felicidade, Mais da metade da população mundial, então, vive em lugares nos quais o budismo já foi dominante. Os ensinamentos do Buda foram reunidos no Tripitaka. Dessas escrituras sobreviveram até hoje 3 versões. Theravada, Mahayana, e Pali. Estima-se que o número de budistas seja 350 milhões, mais ou menos 1/3 dos adeptos do hinduísmo. Essa seria a 4ª religião. E muita influência em nós também. Se a gente pegar o judaísmo, embora o judaísmo tenha aí pouco mais de 13 milhões, ele é muito importante, por quê? Devido à influência que ele exerceu, que ele exerce no mundo, no cristianismo, obviamente, de certa forma também no islamismo, há todo um entrelaçamento, Então, Yahvé ou Javé é aquele que é. As consoantes Y, H, V e H seriam o nome de Deus, mas não dá para ser pronunciado, porque são 4 consoantes, dá só para respirar o nome de Deus. No entanto, foram colocando vogais no meio para ficar mais fácil de falar o nome de Deus. Adonai, Jeová, Javé, e assim por diante. O Todo-Poderoso da fé judaica, antigamente ele podia ser uma nuvem, uma montanha, ele poderia ser um guerreiro na frente da batalha para defender o seu povo, poderia ser furioso e punitivo. Olha, muitas vezes, mas podia ser pacífico e benevolente. Muitas vezes, nós espíritas, perante as doenças, vamos nos sentir culpados, merecedores da doença, baixamos a cabeça, não buscamos a cura e a melhoria como nós podemos buscar. Parte dessa crença vem daí, quando a gente achava, não, nós estamos sendo punidos, tem que ser punido mesmo e pronto. E não é bem assim. Muitas vezes a visão de Deus foi também a de um Deus punitivo e guerreiro. Muito bem. Mas o número de judeus, que é mais de 13 milhões, o Criador, então, está descrito na Torá. Ele tem um lado temperamental, quando desafiado. Abraão em Canaã, foi ele que fechou a aliança entre Deus e o povo hebreu. Muito bem, agora o que é interessante, que vale a pena a gente destacar e compreender? 597 anos antes de Cristo, Nabucodonosor II invadiu Judá. Aí os israelitas foram exilados para a Babilônia, graças a Deus. Por quê? Porque aí eles não podiam mais adorar Javé no templo de Jerusalém. Eles acreditavam que Deus, ou Javé, estava preso, por assim dizer, no templo de Jerusalém e pertencia a eles. Agora, eles não podiam mais rezar no templo de Jerusalém, porque eles foram para a Babilônia, escravizados. Então, eles tiveram que mudar a visão de Deus. Mudou a visão de Deus. E essa visão interessou a humanidade inteira. Porque aí nós tivemos que acreditar, perante essa mudança de conceito de Deus que entrou em crise, que Deus estaria em qualquer lugar. Ele estaria no coração, ele estaria no universo, ele estaria no céu, na terra, e ele poderia levar justiça e salvação ao mundo todo. Então isso foi muito interessante para os nossos corações. Cristianismo. Finalmente surge o cristianismo,
A ideia de um Deus, né, do Filho de Deus que se torna humano, vem aqui, figura de Jesus. Tem a questão da Santíssima Trindade, o Pai, Deus, o Espírito Santo. E ela é a maior religião em número de adeptos do mundo, com 2,1 bilhões. Então, praticamente 30% do planeta Terra é cristão. Então, é muito importante essa questão. Embora nós sabemos que Jesus ressuscitou. Até o Padre Zezinho, que tem aquela música famosa, né? Um certo dia. Ele fez agora um novo verso. No novo verso, Jesus ressuscita. Coisa muito legal. Bom, indo adiante, vamos caminhar um pouco mais, não podemos deixar de falar da segunda religião mais importante, que é o Islã. O islamismo. E hoje está influenciando em nós e no mundo inteiro. Então, essa é uma palestra não só para nós, mas para o mundo inteiro, para a gente refletir junto. Porque o que acontecer com o meu irmão, acontece comigo. Não é lá fora, não é simplesmente lá na Síria, é no Brasil também. Nós estamos unidos, interconectados. Você arranca uma grama, você interfere numa estrela. Cada vez mais a física quântica mostra isso. Então, nós temos que refletir sobre os nossos irmãos e sermos solidários a eles, naturalmente. É a segunda crença em número de seguidores, 1,4 bilhão. Né? Alá é o infinito e eterno, ele não nasceu, não envelhece, não morrerá. No Islã, eles acreditam que Jesus é um profeta. Eles não acreditam que é o Salvador. Eles consideram que ele é um profeta e que Maomé é profeta e que Maomé seria um profeta maior que Cristo. Mas isso não vem a questão. Só é inútil tentar entender, né? Deve-se apenas aceitá-lo. No caso, a Deus, Alá. E foi numa caverna no Monte Hira, perto de Meca, na Arábia, que Maomé teve a sua primeira das várias revelações. Ele ficou 23 anos tendo revelações, né? Até a sua morte em 632 anos depois de Cristo. Muito bem. Maomé, cada palavra revelada a ele nesse período, mais tarde, seria devidamente registrado em um livro. Todos já ouviram falar, o Alcorão. Muito bem. Tudo isso foi dividido em 114 suratas, capítulos com ensinamentos, orações, reflexões e regras de Deus para os homens. Assim como os cristãos e os judeus, os muçulmanos acreditam que no futuro todos os seres humanos serão julgados por Deus. Nós vamos ver que todas as religiões acreditam nessa questão do julgamento, praticamente. E praticamente todas as religiões acreditam em região de sofrimento no inferno também. Eles só dão nomes purgatoriais diferentes. Está aqui o Maomé. Quais são os 5 pilares? Testemunhar que não há outro Deus, senão Alá, e que Maomé é o seu profeta. Fazer 5 orações diárias em horários específicos. Jejuar no Ramadã, o nono mês do calendário lunar muçulmano. Dar esmola aos pobres, uma prática chamada zakat, ou purificação. E fazer peregrinação até Meca pelo menos uma vez na vida. Né? Então, esse final de semana, tivemos um congresso sobre a Maria de Nazaré, em Brasília. E os palestrantes nos afirmaram também que, além de ir em Meca pelo menos uma vez na vida, é objetivo também do Islã, pelo menos uma vez na vida, ir na casa de Maria, que fica em Éfeso, na Turquia. A casa onde ela morava, que foi construída em sua homenagem, né? Que hoje os turcos mantêm com uma vigilância enorme essa casa, mas eles têm um respeito no Alcorão muito grande por Maria, mãe de Jesus. Aqui está a casinha de Maria, né? Está aqui mansão de Lavige, apontando, essa é a Marta, minha esposa, e eu com a barriga um pouco maior do que atualmente. Está aqui uma casinha maravilhosa, vale a pena ser visitada, em Éfeso, na Turquia. Muito bem, e o inferno? Todas as religiões vão falar de inferno também. Os hebreus, né, para os antigos gregos, era o Tártaro, pior região de Hades. Os hebreus chamavam de Gehenna, os muçulmanos, Jahannam. O hinduísmo, né, inferno, e Naraka, termo também utilizado no budismo. No entanto, a descrição mais vívida é de 1321, quando o nosso irmão, né, Dante, desdobrou, foi no umbral, nas cidades das trevas, e descreveu a Divina Comédia. Então, ele falou o seguinte, que tem 9 círculos. Como eles eram muito espertos, na época ele estava a serviço também da Igreja Católica, o primeiro círculo lá do inferno é os cristãos não batizados. E os pagãos virtuosos. Imagina, né? Se simplesmente por não ser batizado a pessoa vai parar no inferno ou na zona do sofrimento. O que importa é o coração. Ainda mais que eram virtuosos, mas deram um jeito de encaixar para todo mundo ser batizado. Bom, segundo círculo, para os adúlteros, glutões, avarentos e preguiçosos. Né? Eu já põe um pezinho de glutão lá no segundo. A coisa começa a esquentar no sexto, dos heréticos. O sétimo,
dos violentos, vítimas que ficam banhadas em rio de sangue fervente. O 8º, nossa senhora, o Brasil está lascado hoje, com a Lava Jato. Porque o 8º estão os fraudadores. E o que acontece com os fraudadores? Ficam imersos no mar de excrementos. Já pensou você ficar mergulhado no mar de excrementos? Meu Deus do céu. E o 9º é muito gelado, porque ficam os traidores, a escória humana. E para Einstein? Porque a física quântica hoje está influenciando a nossa religiosidade. O que Einstein dizia? Ele dizia, acredito no Deus do filósofo holandês Spinoza, que se revela na harmonia de tudo aquilo que existe. Adulto dizia professar uma religiosidade cósmica. Legal ele falar isso. E Max Planck, criador da física quântica. Olha que interessante, ele diz o seguinte, para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, no final de toda a reflexão. Então, hoje, a física quântica está esbarrando em tal organização que ela está chegando à conclusão que não pode ser fruto do acaso. Que tem uma inteligência por detrás daquilo. Então, está aí o Max Planck, físico alemão, pai da teoria quântica, faleceu em 47. Bom, então a crença em Deus é algo tão antigo quanto a humanidade. Segundo a pesquisa da Ipsos, em parceria com a agência Reuters, 84% dos brasileiros acreditam em Deus. Isso é bom. Ele vai perder para a Indonésia, que está com 93%, para a Turquia, que é um país que tem como religião principal o Islã, né, a Indonésia, vai perder para a Turquia, mas o Brasil está em terceiro lugar, honrosa posição. Depois México, Estados Unidos, Argentina, o Papa é argentino, mas o Brasil está na frente. Nós somos todos irmãos, né? Isso é só uma brincadeira. Então está lá Argentina 62, Índia 56, Rússia 56, Polônia 51, a fonte de 2010. De novo nós voltamos no olho de Deus. Faz diferença? Será que você tem uma fé, uma religião, uma espiritualidade? Será que faz diferença? Na prática, você vai ficar menos tempo internado se estiver doente? Você vai adoecer menos? Você vai envelhecer menos? Você vai viver mais? A nossa proposta é discutir tudo isso e apresentar números científicos. Aumenta a sobrevida? Melhora a qualidade de vida? Bom, mais da metade da população acredita em Deus. Brasil, 84%. A religião traz efeitos importantes, porque ela dá sentido à dor, ela dá sentido ao coping. Né? A gente não quer buscar aquele sentido derrotista, mas pode trazer um sentido de compreensão, que a dor pode ser um convite a um aprendizado, a novos hábitos e assim por diante. Ok. E a religião, ela vai trazer efeitos muito importantes. Os trabalhos vão mostrar isso, com esperança de recuperação, esperança de vida após a morte, para quem acredita, vai reduzir o estresse emocional. Isso foram conclusões publicadas na Revista de Psiquiatria Clínica de 2007. São dados científicos. Mas pode trazer impacto negativo também. A minha religião não me permite tomar vacina. A minha religião não me permite tomar transfusão de sangue. Ah, não, Deus vai me salvar, eu não preciso fazer nada. Aí vai atrapalhar, com certeza. Não temos dúvida disso. Então ela pode ser prejudicial também se você transferir a sua responsabilidade para Deus. Bom, durante o século XX, mais de 1.200 trabalhos foram escritos científicos sobre religião. E nós temos um pesquisador americano, ele reza com seus pacientes nos Estados Unidos, ele é católico. Ele tem periódico de medicina e saúde, mas ele já veio no Brasil, no Congresso dos Médicos Espíritas de São Paulo, já veio várias vezes, tem livros traduzidos em português. A Associação Médica Espírita gosta muito dele. Existe essa irmandade, ele não precisa ser espírita, obviamente, para nos ajudar. Muito bem, o Dr. Harold Koenig, ele tem esse livro, A Espiritualidade no Cuidado do Paciente, 2005. Quem tiver interesse nesse assunto, pode adquirir esse livro, estudar, que ele tem muitos dados. Muito bem. Então, ele estudou temas como depressão, né? E ele observou o seguinte, que se a religião está presente de maneira poderosa, vai diminuir depressão, vai diminuir o abuso de drogas, vai diminuir suicídio, ok? E vai diminuir doenças cardiovasculares. Então, além de ligar para a mamãe, de dar moral para sua mãe e para o seu pai, também buscar uma fé, uma religiosidade, uma espiritualidade. Você vai ter menos hipertensão, menos AVC, menos acidente vascular cerebral. Vai morrer menos por infarto agudo do miocárdio. Mesmo que você tenha um infarto, você vai morrer menos, em termos estatísticos. Obrigado. Muito bem. Olha, ele avaliou, Dr. Harold Koenig, 52 estudos que trabalhavam o envolvimento religioso e mortalidade.
E ele apurou desses 58 estudos que ele selecionou, porque tinha pesquisa científica adequada, metodologia, esses 52 estudos que ele avaliou, 75% mostrou que as pessoas envolvidas com religião viviam mais, adoeciam menos, saravam mais de pés. Gente, é 75%. Não é pouca coisa, não. 19, por não estarem ligadas a nenhuma religião, profundamente, não fez diferença. E 2% morria mais. Então, na verdade, a religião, ela pode matar também. Se você interpretar ela erroneamente, claro. Daquela maneira que já foi citada anteriormente. Não aceito sangue, Deus que vai colocar a mão na minha cabeça, não vou fazer mais quimioterapia, não vou tomar medicação para AIDS, eu fui numa religião e lá me falaram que eu vou sarar sozinho. E a gente sabe que a espiritualidade sempre nos ajuda. Mas os recursos avançados na Terra são obra de Deus, é óbvio. Muitas vezes se treina muito tempo na espiritualidade para passar a mensagem para cá. Lembremos do espírito de Alcione, que ela estava na estrela de Sírios, trabalhando música para passar no planeta Terra e nos outros planetas, quando ela vem para ajudar o seu companheiro. Muito bem. Então, 75% tiveram resultados com P estatisticamente significante. Está aqui uma foto do Dr. Howard Corning. E ele aferiu que não é só o fato de ter uma religião, não. Porque tem aquela religião que entra no ouvido e sai no outro, que é só um culto exterior. Às vezes para ganhar admiração, para estar bem na foto. Ele chegou à seguinte conclusão, que, agora utilizando um trabalho de Homer, que está no Demography de 1999, eles observaram o seguinte, que dependendo do grupo e do grau de envolvimento religioso, realmente vai fazer muita diferença. Quanto maior o envolvimento, maior a sobrevida, segundo Guimarães, na revista de Psiquiatria Clínica 2007. Quanto maior o envolvimento, não é de ir várias vezes no centro espírita, mas aquele envolvimento interno, de buscar orar, acreditar e assim por diante. Agora, pasmem. Quantos aqui estão guardando um dinheirinho para fazer uma cirurgia plástica? Esticar as ruguinhas, né? Eu tinha um amigo que falava o seguinte, quando eu envelhecer, eu vou engordar 7 quilos, que eu vou esticar tudo. Como somente agora eu estou conseguindo emagrecer, eu estou fazendo o contrário. Mas está ali. Além de retardar o processo de degeneração senil. Então, no American Journal of Public Health, de 1997, eles chegaram à conclusão que a religiosidade levada a sério também retarda o envelhecimento, com aspectos estéticos, inclusive. Então, está ali que o grau de envolvimento religioso espiritual é capaz de promover mudanças na vida da pessoa, o que só ocorre quando existe uma identificação real com a religião ou filosofia seguida e praticada. Então, não é simplesmente frequentar, é uma identificação profunda, mais séria, mais interna, mais intrínseca. Como diz Jesus, entra no seu aposento íntimo, que não é no cantinho da igreja ou do centro, é lá no seu coração mesmo, ainda que você possa utilizar a igreja e o centro, claro. Por quê? Qual que é o mecanismo, então, que a religião vai ajudar? O mecanismo é da psiconeuroimunologia. Então, nós vamos ver agora o mecanismo. Existe uma inteligência. Nós temos mais de 50 trilhões de células. Não é muita coisa, não. Cada grama de fezes no nosso intestino tem 1 bilhão de Escherichia coli. Mas as nossas células, 50 trilhões. Dessas, 15 bilhões são neurônios. Infelizmente, a cada minuto vai morrendo neurônio. Mas, vamos ver o que acontece com essas células? A gente pensa muitas vezes, nossa, na próxima reencarnação vou fazer isso e aquilo. Nós vamos reencarnar nessa vida a cada 3 meses. Como é que é isso? A cada 3 meses nós trocamos todas as nossas células. Do osso, do esqueleto. Somente algumas partes neurológicas que não trocam, mas parte delas vão sendo revestidas e modificadas. Então, há 3 meses... o nosso esqueleto era outro. A nossa pele se renova a cada mês. Adquirimos novo revestimento da mucosa gástrica a cada 4 dias. As células do nosso fígado se renovam a cada 6 semanas. Vamos falar a nível de estômago. Imagina se você engole hoje um sapo. Passa raiva demais. 4 dias depois, talvez vá aparecer gastrite. Não necessariamente já vai aparecer no mesmo dia. Por quê? Porque ela bombardeou as células que vão nascer daqui 4 dias. Mas estão começando a surgir hoje. Assim vale para as células ósseas, assim vale para as células do fígado e assim por diante. Então nós temos que conservar um bom pensamento, um bom afeto, uma boa busca, porque nós estamos bombardeando as nossas células que vão surgir daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. E aí nós podemos ter um corpo mais iluminado e mais saudável. E temos que ter isso em mente, essa importância. Bom,
E o que são os neurotransmissores? Na década de 80, eles descobriram os neurotransmissores, né, atuando nos glóbulos brancos, principalmente nos monócitos, e foi muito interessante, porque eles notam o seguinte: o cérebro pensava, produzia uma substância, e aquela substância dava para comprovar isso cientificamente e agia à distância. Agia no sangue, agia no músculo, agia na pele, agia nos vasos, e assim por diante. Então, pensar é praticar química cerebral. É muito importante isso. Nós vamos produzindo esses neurotransmissores e eles vão esparramando e distribuindo. Então, hoje nós temos mais de 300 neuropeptídeos que estão em estudo. Muitas vezes a gente fala, tem adrenalina, tem a serotonina, tem a dopamina, a bradicinina, mas tem muito mais que isso. Eles estão sendo estudados, a sua produção cerebral, a sua ação na corrente sanguínea e o emocional interferindo nessa produção e agindo à distância. Então, nós somos um organismo em 3D. Então, pensar é viver realmente. Pensar é agir. Nós somos um organismo muito mais fluido do que a gente imagina. E os monócitos, glóbulos brancos, fazem parte desse processo. Então, os neurotransmissores são fantásticos, né? Como diz aquele filósofo, nós nunca vamos entrar no rio na mesma situação, porque toda vez que a gente voltar para o rio, a água já é diferente. Assim são os nossos neurotransmissores. Nós somos muito dinâmicos. E, recentemente, nós tivemos uma experiência muito interessante. Nós sabemos que o cérebro consome muita glicose. Então, se a gente pegar a glicose e marcar com tecnésio, que é um material radioativo, e injetar na corrente sanguínea, o que vai acontecer? O cérebro vai absorver essa glicose marcada. E você pode documentar onde que essa glicose está indo, por tomografia de emissão de pósitrons, que é o PET. Hoje todo mundo fala assim, nossa, eu queria fazer um exame que mostrasse tudo. Né? Eu falo, vai em Ribeirão, meu filho, você paga lá R$4.000, faz um PET scan. Não, não quero tanto assim também não. Né? Vê um exame mais simples para mim. Vê um que o convênio cobre. Mas, brincadeiras à parte, o que acontece com o PET? Ele mostra, então, dinamicamente, qual que é a área do cérebro que está brilhando ou consumindo aquela glicose marcada. Então, se você fizer um exercício, injetar a glicose marcada por tecnésio e falar para uma pessoa, um voluntário que está sendo examinado, mexe o braço. Como ele vai mexer o braço e gastar energia, a parte do cérebro que controla o músculo do braço vai brilhar, porque ela vai consumir glicose marcada. Agora, o curioso, se ele falar o seguinte, fecha os olhos, imagina que você está mexendo o braço sem mexer. O cérebro vai trabalhar também. Então, o cérebro não distingue passado de presente, muitas vezes. Por isso que Jesus falou, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque todas as vezes que nós estamos lembrando de uma mágoa e de uma ofensa, nós estamos recordando de novo tudo aquilo que passou. Estamos vivendo aquilo de novo, estamos liberando neurotransmissores doentios, que vão gerar constricções, dores, doenças, vão baixar a nossa IgA, que falamos mais cedo, e assim por diante. Ok? Então, isso é uma questão muito interessante. E também a gente pode observar o seguinte, que essa imagem que se obtém em terceira dimensão, pelo PET, tomografia de emissão de pósitrons, ela modifica cada pensamento, é uma imagem dinâmica. É como se você estivesse vendo a aura magnética, só que não é aura porque é por dentro, do próprio cérebro da pessoa. Então, pensar é agir. Essa história de que pensamento é uma coisa que não interfere muito e cada vez a medicina vai comprovar isso mais. E a doutrina espírita nos fala isso muito. Então, como dizia o Shakespeare, às vezes você está com muita raiva de alguém. Aí você está com tanta raiva daquela pessoa, você está magoada com aquela pessoa, que para descontar, sabe o que você faz? Você toma veneno. Faz sentido você estar com raiva da pessoa e tomar veneno? Não. Mas é isso que a gente faz quando a gente fica recordando, aquelas mazelas que ocorreram. Nós liberamos veneno interno. Então, guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. É claro que nós espíritas não queremos que ninguém morra. Queremos que o outro se transforme, assim como nós também. Muito bem. André Luiz, o espírito Alexandre, diz nos Missionários da Luz o seguinte, que no futuro a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser médico de si mesmo. Então, que diz a sabedoria popular que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, que cada vez diminua mais a loucura e aumente o médico e o sábio interno, que nós precisamos buscar isso e com o pensamento nós somos capazes. Mas aí vem a grande pergunta, que não pode se calar. Quanto tempo vive a mais as pessoas comprometidas com a religiosidade? Seriamente, será que vive a mais mesmo? Quantos anos? Alguém arrisca? Quantos anos? 10? 3 meses?
2 anos, 30 anos, 5. Gente, parece conversa de pescador, né, de mentiroso. 7 anos. É 7 anos. Diz que 7 é número de pescador, mas é verdade. Foi isso que os números mostraram. Ok? Quem quer viver mais 7 anos aí? Está vendo? Amanhã, quando os seguros de saúde descobrirem isso, eles vão dar um seguro de saúde mais barato se comprovar que o usuário tem religiosidade. Olha que legal. Uau! Está aí uma dica para quem chegar a essa palestra que trabalhar com seguro de saúde. Bom, Dr. Corning, o que ele mostrou? O seguinte, isso é interessante, ele pegou a Universidade de Duke, Estados Unidos, e ele pegou lá 542 pacientes com mais de 60 anos. Então, isso é aplicado acima de 60 anos? Quem tem mais de 60 anos aí, levanta o braço. Muita gente, então esse assunto interessa bastante. Vamos lá. Que aquelas pessoas comprometidas com a religiosidade viviam 7 anos a mais que a população geral. E que ainda eles poderiam utilizar 56% menos o serviço de saúde. Então, já pensou você ir 56% menos em médico, internação, cirurgias e assim por diante? E quando eles começaram a comparar a internação durante o ano, ele encontrou 6 dias a menos de internação durante o ano, no grupo que tinha religiosidade séria e no grupo que não tinha. Então, imagina o dia que os convênios de saúde descobriram isso. 6 dias a menos de internação por pessoa. Isso é uma economia lascada. A gente não tem ideia do que é isso. Então, no futuro, a medicina preventiva vai englobar cultos religiosos, exercícios de meditação, de espiritualidade e assim por diante. Seminários, workshops e assim por diante, como nós estamos fazendo aqui agora. Bom, quando ele fixou se além da religiosidade havia o apoio social do grupo pertencente, né? E o que ele percebeu é o seguinte, que em determinadas situações como depressão, os resultados foram melhores ainda. Então ele não obteve, não foi 6 dias, foi 25 contra 11 dias de internação nos religiosos. Então, observem, 14 dias de diferença, subiu de 6 para 14, se o aspecto for depressão e se houver apoio social. Isso está na revista inglesa, não é nem revista brasileira, não, no South Med Journal de 1998. Então, 11 versus 25 dias. Um dia que a nossa região aqui, a Unimed, descobriu isso, Regional Clínicas, Santa Casa, Hospital do Coração, as clínicas, né? Seria fantástico, né? Internar menos, viver mais, sarar mais rápido. Tem trabalhos mostrando em leucemia que o trabalho foi interrompido. Porque como é que você podia rezar só para criança que tinha leucemia e o outro grupo você não rezar? Começou a fazer diferença. Tem trabalho mostrando em UTI cardíaco, de pós-operatório, de coração. O que eles observaram? Eles pegaram 2 grupos, né, que estavam no pós-operatório cardíaco, na UTI cardíaca. Um grupo começou a receber orações à distância, sem saber que estava recebendo oração. Ninguém sabia, só o organizador do estudo. Porque, claro, se recebesse uma visita ou soubesse que alguém estava orando por ele, aquilo haveria um efeito placebo e ajudaria a própria defesa a funcionar melhor. Então, pegaram 2 grupos. Um recebeu oração à distância e o outro não recebeu. E eles não sabiam o que estava acontecendo. E o que eles observaram? Que o grupo que recebeu oração à distância teve alta mais precoce, ficou menos tempo no respirador. Olha o que é. Usou menos drogas vasoativas, como noradrenalina, dopamina, dobutamina. Olha a economia que isso dá e a felicidade que isso dá. Ficar menos tempo na UTI, menos tempo no respirador. Isso é horrível, o respirador. Só para quem precisa mesmo. Nesse trabalho especificamente, não houve diferença em mortalidade. Mas houve uma diferença na qualidade de vida e no gasto fantástico. Sabe, doutor Pedro? Nosso intensivista sentado ali na frente. Vamos lá. Bom, o real fator promotor da saúde, a crença de Deus, transcende a pessoa, né? E ela traz esperança mesmo diante da morte, do risco iminente de morte. Então, nós temos que aceitar que sempre há algo acima de nós. E olhar para cima. E olhar para o Pai, e olhar para Deus, para o universo maior. Novamente, volta uma outra foto. Nebulosa de Hélix, conhecida como o olho de Deus, que eu gosto muito. E o coping é uma das questões, né? A capacidade de enfrentar a dor. E o Emmanuel nos diz o seguinte, que a prece, por que ela é eficiente muitas vezes? É igual uma lâmpada que você acende numa casa desarrumada. A casa ainda vai continuar desarrumada. Mas você vê onde está o lixo que precisa ser retirado, onde está a sombra, o que você precisa de organizar. Então não é que você orou,
deixou de ter o problema? O problema continua lá, mas o recurso para enfrentar o problema aumenta e muito. Não só os neurotransmissores positivos e saudáveis que começam a correr, mas você começa a ter intuição e visão do que fazer. Quando não funciona? Quando, de certa maneira, a conduta permite a interrupção da vida, né? Você deixa de tomar uma medicação comprovadamente eficaz, né? Aí não funciona. Então, quando a região é fonte de intolerância, de pensamento mágico, abandono de transfusões, quando a doença é encarada como castigo de Deus. Então, viver é ter a chance de acreditar que cada dia nós podemos fazer mais do que a gente imaginava. Madre Teresa de Calcutá nos recomenda o seguinte: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem sentir-se melhor e mais feliz. E é isso que ela fazia, ela tentava ajudar sempre, da maneira que ela conseguisse. Falamos hoje do efeito Madre Teresa de Calcutá. Francisco de Assis falava que não temos outra direção senão a de sempre, descer auxiliando, para subir depois com a exaltação do Senhor. Né? Pietro Baldi falava que a nossa finalidade é só fazer o bem. Mahatma Gandhi falava que legal mesmo é quando nós uníssemos 3 coisas e emparelhássemos essas 3. O que pensamos, o que dizemos, o que fazemos. Aí nós vamos entrar em harmonia e vamos ter muito mais saúde. Então a religiosidade, a fé, a esperança, busca isso. Buscar uma certa harmonia tão difícil. Por vezes nós nos apaixonamos por uma ideia, mas nós ainda não executamos essa ideia. Mas nós vamos aprendendo devagarzinho. O dia chegará que nós vamos emparelhar o que pensamos, o que falamos e o que fazemos. Aí a harmonia acontecerá. E a saúde e a recuperação mais rápida ainda. E aí nós vamos enxergar nessa montanha a foto de Jesus. Nós vamos começar a enxergar em tudo, no irmão, na irmã, no animal, na natureza, no trabalho, na adversidade, na doença, um convite de Jesus. Então essa montanha imita o rosto de Jesus, como vocês puderam ver. Bom, eu convido todos vocês nesse encerramento que possamos permitir que a luz desça sobre nós, porque cada um de nós tem carências, tem doenças, tem sofrimentos, tem depressões, melancolias, angústias. Que nós possamos sentir que Deus, que Jesus está nos envolvendo em suas mãos. Convido a vocês que deixe Jesus que está batendo na nossa porta, entrar na porta do nosso coração. Eu convido vocês que toquemos a roupa de Jesus, porque quando alguém toca o manto de Jesus, dele sai virtude, como aconteceu com Santa Verônica, também conhecida como Berenice, aquela que sangrava 12 anos sem parar, e que depois envolveu Jesus com o manto, após a crucificação. Vamos aprender a orar humildemente, como crianças. Esse é o convite. Vamos ser humildes, ingênuos, inocentes. E aí eu desejo a todos nós uma estrada maravilhosa e florida. Mesmo que por vezes nós vamos nos sentir sozinhos, caminhando. Mas Jesus estará sempre conosco. Muito obrigado pela atenção de todos.